e de uma poderosa cadeia de acontecimentos, causas e efeitos, trouxe-o à sua condição atual. E o último desses acontecimentos é apenas uma cadeia de eventos que produzirão ainda outros nos próximos séculos. Uma das séries de acontecimentos decorrentes da minúscula partícula de fuligem foi a escrita destas linhas, que fez com que o tipógrafo e o revisor executassem determinado trabalho, e o que produzira certos pensamentos em vossa mente, o que, por sua vez, influenciará outras mentes, e assim por diante, para além da capacidade de o homem pensar mais longe. E tudo isso a partir da passagem de um minúsculo grão de fuligem. Tudo isso que dissemos mostra a relatividade e associação das coisas, e o fato mais profundo de que não há coisas grandes nem pequenas na mente que tudo cria. Detenhamo-nos aqui para refletir por um instante. Se certo homem não tivesse encontrado certa mulher, no obscuro período da Idade da Pedra, o leitor, que agora se debruça sobre estas linhas, não estaria aqui neste momento. E, talvez, se o mesmo casal não tivesse se encontrado, nós que escrevemos estas linhas, tampouco estaríamos aqui. E o ato mesmo de escrever, de nossa parte, e o ato de ler, da parte do leitor, poderá não só afetar nossas vidas respectivas, mas também poderá exercer uma influência direta ou indireta sobre muitas outras pessoas que agora vivem e que viverão tempos vindouros. Toda ideia que nos ocorre, todo ato que praticamos, tem seus resultados direitos ou indireitos, que têm um lugar na grande cadeia de causa e efeito. Por várias razões, nesta obra, não queremos entrar em considerações sobre o livre-arbítrio ou determinismo. Entre essas diversas razões, a principal é que nenhum lado da controvérsia é totalmente exato. Como efeito, ambos os lados são principalmente verdadeiros, de acordo com os preceitos herméticos. O princípio da polaridade mostra que ambos são meias-verdades, os polos opostos da verdade. Os preceitos ensinam que o homem pode ser livre e, ao mesmo tempo, limitado pela necessidade, dependendo do significado dos termos e da elevação da verdade a partir da qual a questão é examinada. Os escritores antigos a expressam da seguinte maneira: quanto mais distante a criação estiver do centro, mais limitada estará. Quanto mais dele se aproximar, mais livre será. A maioria das pessoas é mais ou menos escrava da hereditariedade, do meio ambiente e etc., e manifesta muito pouca liberdade. São guiadas pelas opiniões, costumes e ideias do mundo exterior, e também por suas emoções, sensações e condições e etc. Não manifestam nenhum domínio digno desse nome. Repudiam essa afirmação com desprezo, dizendo: ora, claro que sou livre para agir e proceder como bem me apraz. Só faço o que quero fazer. Mas não conseguem explicar direito de onde provém o que quero e o como bem me apraz. O que as faz querer fazer uma coisa, dê preferência a outra, porque lhes apraz fazer isto e não aquilo? Não há um porquê associado a seu prazer e querer? O mestre pode transformar esses prazeres e quereres em outros, na extremidade oposta do polo mental. Ele é capaz de querer por querer, em vez de querer porque algum sentimento, estado de espírito, emoção ou sugestão ambiental provoca nele uma tendência ou desejo de fazer alguma coisa de um jeito ou não de outro. A maioria das pessoas é arrastada como a pedra que cai, submissa ao meio ambiente,
as influências exteriores e as condições e desejos internos, para não falar dos desejos e das vontades de outros mais fortes que elas, da hereditariedade, do ambiente e da sugestão, empurrando-as sem nenhuma resistência, nenhum exercício da vontade de sua parte, movidas como os peões no tabuleiro de xadrez da vida. Elas desempenham seus papéis e são postas de lado assim que a partida termina. Os mestres, porém, conhecendo as regras do jogo, elevam-se acima do plano da vida material e, colocando-se em contato com as forças superiores da natureza, dominam seus humores, temperamento, qualidades e polaridade, assim como o meio em que vivem, e deste modo tornam-se motores em vez de peões, causas em vez de efeitos. Os mestres não escapam da causalidade dos planos superiores, mas se ajustam às leis superiores e assim dominam as circunstâncias no plano inferior. Eles formam uma parte consciente da lei, sem serem meros instrumentos aleatórios. Enquanto servem aos planos superiores, eles regem no plano material. Porém, tanto nos planos superiores como nos inferiores, a lei está sempre em ação. O acaso não existe. A deusa cega foi abolida pela razão. Agora podemos ver com os olhos esclarecidos pelo conhecimento que tudo é regido pela lei universal, que o número infinito de leis nada mais é que uma manifestação da única grande lei, a lei que é o todo. É uma verdade inconteste que nem mesmo um pardal deixa de ser percebido pela mente do todo. Assim como todos os nossos fios de cabelo são contados, como disseram as Escrituras. Nada há fora da lei, nada do que acontece é contrário a ela. Contudo, não cometais o erro de supor que o homem é simplesmente um cego autômato. Longe disso. Os preceitos herméticos ensinam que o homem pode usar a lei para superar as leis e que a vontade superior sempre prevalecerá contra a vontade inferior, até que, por fim, chegará a etapa em que buscará refúgio na própria lei e zombará das leis fenomênicas. Será o leitor capaz de aprender o significado intrínseco de tudo isso? Capítulo 13. O gênero. O gênero está em tudo. Tudo tem os seus princípios masculino e feminino. O gênero se manifesta em todos os planos. O Caibalion. O sétimo grande princípio hermético, o princípio do gênero, contém a verdade de que há gênero manifestado em tudo, que os princípios masculino e feminino estão sempre presentes e ativos em todas as faces dos fenômenos e em todos os planos da vida. Neste ponto, julgamos conveniente chamar a vossa atenção para o fato de que o gênero, em seu sentido hermético, e o sexo, no uso corrente do termo, não são a mesma coisa. A palavra gênero deriva da raiz latina que significa gerar, criar, produzir. Uma breve consideração irá mostrar que a palavra tem um significado muito mais amplo e geral que o termo sexo. Este último referindo-se às distinções físicas entre os seres viventes, machos e fêmeas. O sexo é simplesmente uma manifestação do gênero em determinado plano do grande plano físico, o plano da vida orgânica. Queremos inscrever esta distinção em vossa mente, porque certos escritores que adquiriram um conhecimento superficial da filosofia hermética procuram identificar esse sétimo princípio hermético com as disparatadas, fantásticas e muitas vezes condenáveis teorias e ensinamentos a respeito do sexo. O ofício do gênero consiste unicamente em criar, produzir, gerar e etc. E suas manifestações são visíveis em todos os planos dos fenômenos. É um tanto difícil
dá provas disto em moldes científicos, pela razão de que a ciência ainda não reconheceu a aplicação universal desse princípio. Ainda assim, porém, várias provas têm surgido de fontes científicas. Em primeiro lugar, encontramos uma distinta manifestação do princípio do gênero entre os corpúsculos, íons ou elétrons, que constituem a base da matéria como a ciência a conhece atualmente e que, ao idealizarem certas combinações, formam o átomo, que até bem pouco tempo era considerado como definitivo e indivisível. A última palavra da ciência é que o átomo é composto de uma infinidade de corpúsculos, elétrons ou íons. Os diversos nomes são aplicados por diferentes autoridades, que giram uns ao redor dos outros e vibram num elevado grau de intensidade. Contudo, faz-se a afirmação concomitante de que a formação do átomo deve-se realmente ao aglomerado de corpúsculos negativos ao redor de um positivo.